temperatura em Foz do Iguaçu, 30,1. Vem mais uma daquelas tardes mormacentas, né? Vai chover, né? Vai de repente, chuva, daí dá uma amenizada, né? Deixa eu falar aqui do show gospel que vem por aí, que vem no dia 25 de março, nesse mês. Até o final do programa, Dante, anote aí, quem quiser ingresso, eu vou hoje, 3 ingressos, todo dia 3 ingressos, nós temos 30 ingressos, né? Todo dia 3, daqui a 10 dias, né, as pessoas que querem. Mas aí você tem que pegar e ligar para cá para quem gosta, tá? Para quem gosta, ou quer presentear alguém, que vai no maior evento gospel já realizado aqui em Foz do Iguaçu. É um tremendo programa, são 3 grandes cantores. Grandes cantores, né? Aline Bagos, o Fernandinho e o Regis Danese, tá? Vai ser ali no CTG Charrua, às 15, os portões estarão abertos a partir das 15 horas e a previsão de início para as 18 horas. Ingresso online www.alingressos.com.br. Esse Alin é G-R-E, daí ingressos, né? alingressos.com.br. ou reservas 3027-5700. Aqui na Rádio Cultura, no Contraponto. Até no final do programa, eu sorteio para quem mandar para o WhatsApp da rádio 99827-8200, 99827-8200, ou 3026-8020, que o Marlon anota o telefone. É um baita de um show. O ingresso não custa barato não, viu, minha gente? Nós estamos dando um ingresso que não vai ser assim lá tão baratinho no dia do show. Então, vale a pena para quem quer ir participar. Conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Ô Dante, quem é que mandou o WhatsApp para a Rádio Cultura? Bastante gente ou não? A nossa ouvinte Maria do Carmo mandou, a Cláudia Reni Gonçalves. A Maria do Carmo tá descendo a bordunha na nova secretária que vem por aí. De saúde, ela disse, né? que conhece ela da Vila C. O Oscar Subeldia também estava acompanhando a gente. Tem alguns aqui sem nome, né? Mas tem bastante gente. O Paulo também estava ouvindo. Deixa eu ver os do Face. Tinha um pessoal aqui pelo Face que estava acompanhando ao vivo, né? O Chico falando aqui. O Adilson Camargo, o Irinaldo Rojas Bueno, a Neiva Guedes e o Edil Gal. Muito bem. 12 horas 20 minutos. Bom dia, doutor Joel. Tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço aqui para a gente conversar e informar a população. Olha, eu fui surpreendido, Joel, ontem com o teu pedido de exoneração, você de próprio punho, né, acabou pedindo a exoneração do seu cargo de secretário de saúde do município. E eu fiz essa pergunta, inclusive, ao candidato Chico Brasileiro e tal, essas questões da interinidade, isso com certeza gera alguma insegurança, muitas vezes, pressa, né, de quem está no cargo para tentar resolver situações. E o que a gente observa, primeiro de tudo, eu te elogiei e vou fazer esse elogio novamente. Porque você veio aqui na Rádio Cultura e disse o seguinte: olha, existem protocolos, existe uma legislação, existe uma série de normativas que, infelizmente, não dá para remontar tudo aquilo que se perdeu em termos de secretaria. A secretaria não está informatizada como deveria estar, ela não cumpre as exigências que o Estado, que a União, os ministérios, as secretarias lhe solicitam, e nós estamos tendo que acertar isso. E algumas coisas que eram prementes, por exemplo, me lembro até que você disse, eu não gostaria de colocar no meu currículo, né, que a ausência de um exame laboratorial não permitisse a um médico fazer uma melhor avaliação a uma paciente e, de repente, digamos assim, a consequência ser ruim para a criança, ou mesmo para uma gestante. Me lembro que você usou o exemplo da gestante aqui. E ontem eu fui surpreendido, né, assim como toda a população aqui de Foz do Iguaçu, surpreendidos, porque estava todo mundo, me parece que o tom era o mesmo. O Joel está fazendo uma coisa séria,
O Joel está fazendo uma coisa séria lá na prefeitura. Gostem do Joel, não gostem do Joel. Ah, mas o Joel é meio esquerda, meio comunista, meio PT. Não, goste do Joel, não goste, mas o Joel está fazendo uma coisa séria. Não, é verdade. Sempre vem o componente, né? O acessório haverá de seguir o principal sempre. Sempre. Isso aí é... Bom, a gente sabe que o jogo é assim e tal. Mas todo mundo, quase não, todas as pessoas, não foram poucas pessoas, que eu conversei dizendo o Joel está fazendo uma coisa séria na Secretaria de Saúde. E até me lembro, sempre discutindo aqui com meus companheiros, tomara que não venha um Santos Dumont querendo reinventar avião, alguém querendo reinventar a roda, né? Os chineses já inventaram a pólvora, não precisa de um inventor a mais, vamos utilizar o que está aí, que está correto. Joel, você saiu por quê? Bem, doutor Nelson, a questão é a seguinte, a gente tem alguma vivência, alguma experiência em gestão, né? Na Itaipu, por exemplo, eu tive a oportunidade de vivenciar com todos os diretores gerais que a empresa teve. Eu estou lá há 38 anos. E cada gestor tem uma característica, empreende a sua dinâmica, tem uma forma de abordar e de conduzir os processos. E, obviamente, é importante que a equipe toda tenha sintonia, esteja alinhada nessa dinâmica de trabalho do gestor. E, na verdade, o que eu senti, na verdade, já vinha percebendo isso, mas administrando, obviamente, ao menos esperando até chegar à posse do novo prefeito, onde encerraria aí o nosso compromisso original de contribuir com a administração, houve um descompasso, eu diria, entre o sentido de urgência, a premência que a prefeita tem em dar respostas a algumas questões, e algumas questões, eu diria, pontuais, com o meu cuidado, com o meu zelo, né, principalmente na Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, com todo o histórico, né, com o histórico aí dos meus antecessores, de nós passarmos incólumes por esse período, ou seja, tomando o máximo de cuidado, fazendo as coisas como devem ser feitas, estruturando os processos, mas conduzindo com o máximo cuidado, né? E, na verdade, chegou um momento em que a prefeita exigiu mais do que eu entendia que poderia dar. E aí, obviamente, o senso de responsabilidade me obriga a liberar a cadeira para que ela coloque alguém mais alinhado com ela. Antes da Cida fazer a sua pergunta, eu quero cumprimentar aqui o chefe da 9ª Regional de Saúde Estadual, Ademir Ferreira, está aqui conosco. Ademir, você vai conversar com quem amanhã na Secretaria de Saúde? Eu receber quem da Secretaria ainda de Saúde? Ele, mas depois... Para fazer até amanhã o Ademir, até amanhã o Joel de Lima. E depois, porque parece que lá por quinta-feira você pode não ser a mesma pessoa que esteja... Já tem a pessoa, doutor Nelson. Não, nesse momento. Eu estou perguntando o seguinte, mas até quinta-feira é um século, filha, calma. Entendeu? Nesse se tratando nessa pegada. Como é que fica o Estado, Ademir, que bem, claro que a gente reconhece o teu talento, mas eu observo você como diretor estadual de uma secretaria, ou seja, você conhece decora e salteado. Por quê? Porque a longevidade do cargo também lhe permite isso, né? Saber todos os protocolos, o que é que foi feito, como é que foi acordado com o prefeito A, com o prefeito B e tal. Como é que fica isso para você dizer o seguinte, eu represento no primeiro momento que o município vai procurar o Estado, vai procurar a Regional de Saúde e vai conversar comigo, pessoalmente. Como é que fica isso, Ademir? Bom dia, obrigado pela tua participação aqui. Bom dia, doutor Nelson, bom dia, demais componentes da mesa. A minha posição vir aqui é justamente falar de mais um programa do Estado, né? E, infelizmente, as mudanças sempre complicam. Quando a mudança se dá numa área tão nevrálgica quanto a área da saúde, sempre é um complicador. Realmente nos preocupa, está aqui a presença do Joel, nós estivemos numa rádio domingo, numa outra rádio FM, falando sobre a saúde, estivemos juntos lá com o Sadi Busanello, representando o controle social, e sempre é muito importante a gente discutir saúde, estamos sempre dispostos, e a Rádio Cultura é esse canal que nos ajuda tanto. Passei agora de 4 anos na regional e estive junto com todos esses 8 ou 9 novos secretários, né? Realmente, cada mudança dessa é complicada para o Estado, porque a gente passa a ter um diálogo na implantação daqueles programas. E quando muda, vem outra cabeça, outra situação.
Nós estávamos num caminhamento interessante agora, com o apoio da prefeita, a prefeita junto conosco nesse processo, e o Joel, com relação aos outros 8 municípios. E o município teve Foz do Iguaçu tão ausente nos últimos tempos, que muitas coisas não aconteciam por causa dessa ausência. E agora o município estava ausente, está ausente, espero que continue, né? E essa mudança realmente atrapalha um pouco. Por exemplo, amanhã, às 9 horas, e por isso eu estou aqui, nós faremos o lançamento da vacina da dengue na segunda onda, que a gente chama, né? Porque nós tivemos a primeira dose, mas muitos dos que não participaram poderão participar agora, aqueles que estão na idade, e nós lançaremos esse processo amanhã. E o Joel, uma participação junto conosco, espero que ele esteja amanhã também, porque ele continua secretário até amanhã pela informação, e a prefeita e todos os núcleos do estado estaremos amanhã lá no Parque Remador, ali na Avenida Morenitas, no Porto Meira, lançando esse programa. E, sinceramente, para não fugir da sua pergunta, essas mudanças nos atrapalham mesmo. Hoje estive com uma videoconferência com o secretário estadual de saúde, em que ele deu uma entrevista coletiva para toda a imprensa do estado, e ele... que ontem, assim que eu fiquei sabendo da carta do Joel, minha obrigação de ofício, já comuniquei a ele que havia uma nova mudança. O discurso que ele fez de resposta foi, de repente, não é a praia do Joel, ou qualquer coisa nesse sentido. E até agradeceu que o Joel fez uma recepção importante para ele aqui na Itaipu, como visita técnica que ele nunca tinha feito. Mas lá, quando um repórter, não sei de que empresa do estado, falou para ele, Foz do Iguaçu, a situação Foz do Iguaçu, infelizmente, já tem mais uma mudança de secretário. Ele disse isso hoje, talvez saia na grande imprensa hoje. E é mais um complicador para a nossa programação de vacina. É mais um complicador. Mas eu tenho fé nas pessoas que estão lá e que vão nos ajudar a fazer com que esse processo ande, que as pessoas sejam bem atendidas e que a gente evite pessoas continuar morrendo de dengue. E com uma forte possibilidade de que daqui a 60 dias, se tanto, um novo secretário, uma nova secretária também em nível municipal, não é? Isso é uma certeza, né? Nós entendemos como uma certeza, porque se nós vamos ter novo prefeito, provavelmente essa equipe seja mudada. Não, então... mas é possível, no campo da possibilidade que se mantenha. Mas agora a probabilidade da troca do comando da secretaria é mais uma vez e tal. Então, é mais ou menos, eu fico imaginando assim, né, você na condição do administrador regional aqui do estado. Olha, então com a senhora eu converso até o final do mês. Os nossos depois ofícios, eu não converso mais. Até o final do dia. Até o final do dia e tal. O que você ia perguntar para o Joel? Na realidade é o seguinte, é uma pergunta que eu já ouvi hoje pela manhã de uma ouvinte, a Maria Luísa, ela ligou bem na hora que o Joel estava falando gravado. Não teria como perguntar para ele gravado, uma matéria que foi ontem ao ar no Esporte, quando foi entrevistado aqui ao vivo pela Rádio Cultura durante o programa de esporte. O que ela me questionou? Eu até fui buscar aqui a anotação que eu fiz. Ela disse o seguinte, Joel, há um mês para encerrar o governo transitório, por que sair agora e não esperar, contribuindo para o próximo prefeito, né, segundo ela? Isso não é ruim para a cidade, não seria mais republicano se permanecer até dia 4 de abril? Não daria para fazer um esforço, digamos ela, para aguentar essa situação? Bem, como eu disse, o fato ontem, né, que culminou na minha decisão, né, de pedir exoneração, não foi um fato isolado. Nós já tínhamos tido algumas situações similares, mas internamente, né? E aí a gente administra com a presença de outros secretários, conversa com a prefeita. Mas eu tenho percebido, né, um sentimento, eu diria quase de angústia da prefeita, né, de algumas situações que ela gostaria que fossem atendidas, que fossem resolvidas, e na avaliação dela essa gestão não estava resolvendo, né? E ontem, né, o fato para mim mais grave é que aconteceu com a presença de pessoas alheias à administração, né? A prefeita chama uma reunião para tratar de um tema afeto à Secretaria de Saúde, afeto de gestão do secretário, um processo que o secretário está conduzindo, está tomando ações, está tomando medidas, tem respostas já palpáveis. Ontem mesmo o Laboratório Municipal ampliou sua capacidade e tirou aquela pressão imediata. E a prefeita marca uma reunião, eu pergunto com quem é a reunião, sou informado que é com a equipe interna da secretaria, chego lá, tem vereador para pressionar, tem 8 prestadores de serviço, tem procurador, tem representante da Secretaria de Administração e a própria prefeita, né, colocando que estamos já há 60 dias e que as respostas não são dadas e que ela não vai tolerar um dia mais sequer de espera nesse processo.
E para dar a resposta que ela precisa, eu preciso, no meu entendimento, deveria cometer alguns atos que, obviamente, o Mafra teria grande prazer em me pedir esclarecimentos na sequência. Isso eu não falei, não faria, não faço, e avisei quando tomei posse, né? Eu pauto a minha atuação, sempre pautei minha vida toda, né, pela correção, pela legalidade, e me desculpe toda a ansiedade da prefeita, eu também tenho esse sentido de urgência em dar respostas à população, mas no limite dos princípios que balizam a administração pública. Tratava, então, de assuntos ligados à Secretaria de Saúde sem o senhor saber, sem a sua presença, é isso? Não, tratava de assunto que eu estava conduzindo, que é afeto à Secretaria, inclusive com ações, e ontem mesmo de manhã eu anunciei as medidas, o secretário, o laboratório ampliou sua capacidade, e o tema da reunião era laboratório, só que com os prestadores privados que não quiseram aderir ao chamamento público que o município tem, entendendo que aquela proposta não era adequada, fazendo uma nova proposta, e a prefeita queria naquela reunião que eu achasse ali uma solução e que resolvesse o caso e que encaminhasse a contratualização com prestadores, diferente do que eu havia feito o chamamento público que se equipara a um processo licitatório, né, falando aqui claramente, dando todos os dados, até porque tinha pessoas alheias à administração, então não estou aqui cometendo nenhum ato né, de quebra Tinha pessoas alheias à administração lá que presenciaram tudo, infelizmente, ou seja, a coisa foi mal conduzida, né, em vez de nós termos primeiro uma reunião interna, colocar o sentido de urgência, colocar as condições da administração e dar as respostas, para depois tratar com um prestador externo. E a prefeita, na sua ansiedade de dar a resposta, quis resolver a questão numa mesa impossibilitado. Então... Olha, o programa chama-se Contraponto, 12h34, e eu não queria cobrar de vocês qualquer posicionamento pessoal, nem do Ademir e nem do Joel, mas, de repente, a gente pode fazer uma crítica. O que eu observo? Tem muita vontade de dar tudo certo, mas não tem jeito nenhum de fazer as coisas a prefeita. Vamos colocar pingo no i, tá? O Chico brasileiro até fez uma defesa dela aqui, que a gente entende. É uma pessoa que foi eleita para ser vereadora, tinha lá as suas pretensões de realizações em prol do município como vereadora, onde está sentado o Nélio, ela disse o seguinte: eu não estou sequer preparada para ser a presidente da Câmara, disse isso aí está gravado, né? E de repente, dia 2 de janeiro, eu tomo aqui a chave do município e a senhora vai tocar. Então, claro que na condição, eu entendo isso que o Joel está dizendo. Olhando pelo lado da prefeita, eu sou mãe, eu trabalho com saúde, eu sei o que é uma mulher ali pedindo um exame, uma pessoa idosa sentindo dor, claro que isso toca, eu entendo isso. Mas essa esculhambação, prefeita, que está o município, tem muito dos assodamentos, tudo das valentias ao arrepio da lei, que não vem da noite para o dia, tá? Não é só o problema da pecúlio, não é só isso. Esse, então, foi a cereja do bolo do sem-vergonhismo que faltava, né? Da esculhambação. Mas é porque vem. Note que você tem uma série de cobranças do Ministério Público, como diz o Joel, de processos que estão em andamento, alguns, grande número administrativo, outros já judicializados, né? Por conta do arrepio da lei. Não se trata que não tenha uma boa intenção. Não quer dizer, eu quero acertar. Mas eu não posso chegar como prefeito e chegar e dizer, bom, a partir de agora o hospital é assim, a secretaria é assado. É aquele velho dito que todo mundo sabe. No poder público, na gestão pública, é o que a lei determina. Ponto. Haverá de ser mudada, haverá de ser melhorada, né, de ser revogada, ok, diga o parlamento competente para fazer isso. Mas o que não dá é para o gestor chegar e dizer o seguinte, porque eu sou o bom da boca e vou fazendo do jeito que eu quero. É isso, né, João? Em linhas gerais é isso, né? Na verdade, é essa pressão, e aqui eu quero colocar uma questão. A prefeita Inês tem um coração que não cabe no peito, né? E de repente esse seja o maior problema, por assim dizer, né? E reforçando a pergunta, eu até me faço esse questionamento, Joel, não teria um jeito de você, né, contemporizar a coisa e tal? Segura um pouco. A questão é o seguinte, que quem está ali não é o Joel, só o Joel, né? Como foi dito aqui, o acessório sempre acompanha o principal. Hoje eu vi num jornal, né, Joel de Lima, PT, ou seja, mas eu não estou lá
numa atuação, numa construção partidária, nem nada disso. É um técnico da Itaipu Binacional. Tanto é que quando eu fui para lá, a foto, né, que noticiou a minha ida, mostrava lá a prefeita conversando com o diretor-geral brasileiro da Itaipu e o Joel. Ou seja, é um técnico da Itaipu Binacional, que não é uma empresa qualquer, que não é uma história qualquer, que foi disponibilizado para a administração municipal. Então, para além do Joel, da pessoa do Joel, do cidadão, né, tem ainda toda a credibilidade de uma empresa que não pode, em hipótese alguma, né, correr o risco que você quer de ser enxovalhada. Conosco aqui na linha está o secretário de comunicação, o Washington Sena. Bom dia, secretário, tudo bem? Tudo bem, doutor Nelson, amigos da Rádio Cultura, o Joel de Lima, o Ademir, que estivemos hoje já conversando a respeito da campanha de vacinação da dengue. Primeiramente, é um prazer estar falando no Contraponto e, primeiramente, deixar claro também, acima de tudo, que a prefeita Inês Weisman e a administração municipal têm muita gratidão pelo SAMEC por ter nos cedido um grande profissional para gerir a saúde de Foz do Iguaçu nesse período. É importante destacar que nós temos uma gratidão enorme pelo desprendimento do Joel em ter saído da comodidade do seu habitat natural, do seu cargo que ele desempenha com brilhantismo e com tranquilidade na Itaipu Binacional, para aceitar um desafio como esse que lhe foi colocado da saúde. Ele foi de um altruísmo grandioso em aceitar esse desafio. Só discordar respeitosamente do Joel e do Dr. Nelson com algumas colocações. Talvez alguém, ouvindo a declaração da forma como foi feita, possa querer concluir que em algum momento a gestão Inês Weisman tentou fazer com que o Joel cometesse alguma improbidade no sentido de alcançar os objetivos que são para poder atender a cobrança da população. E isso é importante deixar claro que jamais aconteceu, até porque qualquer improbidade que venha a ser cometida por algum secretário, a prefeita responderia conjuntamente e solidariamente. O Joel foi muito feliz na entrevista que deu ontem para a Rádio Cultura, onde ele esclareceu que, na verdade, o que o fez não se sentir mais à vontade em continuar no cargo foram diferenças de pensamentos e de estilos de administração. A gente reconhece que o Joel tem uma grande qualidade administrativa, ele é um gestor. No entanto, a forma que ele encontrou a proposta dele de gerir a saúde era uma forma sistemática. Não estou dizendo que ele está errado dessa forma, mas que ele mesmo reconheceu que não está em acordo, não está de acordo com a forma com que a prefeita espera que seja gerida a saúde. Então, a questão de ponto de vista. Especificamente com relação à questão dos laboratórios que o Joel citou, e ele vem acompanhando isso, a angústia da prefeita e a angústia de todos nós que estamos vivendo a administração e sentindo a dor das pessoas que estão necessitando de exames laboratoriais, é que fazem com que a prefeita entenda que já 2 meses de gestão já deveria ter sido resolvida essa situação. Não estamos aqui dizendo que o Joel deixou de buscar a solução do problema. No entanto, em certo momento foi detectado que os laboratórios de Foz do Iguaçu, eles têm algumas reivindicações, que eles têm interesse em atender essa chamada pública, mas que eles têm algumas observações a serem feitas quanto à chamada que foi publicada. Veja bem, já foi feita a chamada há um certo tempo, um único laboratório disse que iria atender as especificações, mas na hora de assinar o contrato, ele acabou não assinando. E acabou com isso, inclusive, complicando, tumultuando esse processo licitatório. Em não havendo ninguém interessado, qual é a conclusão que nós chegamos, doutor Nelson e amigos? De que esse chamamento tem que ser alterado, alguma coisa, algum ajuste tem que ser feito. Mas nada disso será feito ao arrepio da lei. Nada disso vai ser feito contrariando os preceitos legais. Então, só gostaria de deixar claro isso. Já que o Joel citou especificamente esse caso,
é uma urgência necessária. Só vou citar um exemplo de novo que foi dito hoje de manhã. A prefeita acha inadmissível que nós tenhamos munícipes sofrendo, tendo seu quadro de saúde agravado, algumas situações chegando até a casos drásticos por conta de não conseguir fazer o acompanhamento da diabetes, porque não podemos oferecer esses exames laboratoriais simples. Então, só para deixar claro, não queremos burlar a lei, não queremos deixar de cumprir preceitos legais, mas precisamos dar celeridade a alguns casos. Ok. Olha, eu agradeço a participação do chefe do cerimonial da Prefeitura, Washington, que dá, evidentemente, digamos assim, faz o contraponto em relação às declarações. Washington, obrigado pela tua participação. Joel, quer acrescentar alguma coisa a respeito dessa fala ou não? Não, essa é a posição oficial da administração, né? Eu só gostaria de salientar que respostas estão sendo dadas. Exatamente ontem eu passei a manhã inteira, dei entrevista para 3 canais de televisão, falei em vários rádios, que essas respostas para esses casos que são os mais urgentes, os mais prementes, que é o caso das gestantes, o caso dos programas, exatamente esse, né, das amputações que estão acontecendo por conta do não acompanhamento, né, dos portadores de diabetes, tudo isso já está equacionado com as medidas que nós tomamos e desde ontem, de manhã, isso está resolvido. Ou seja, foi o que eu falei, a questão da pressão maior na questão dos laboratórios foi tirada. Hoje à tarde, 14 horas, a equipe tem uma reunião com o pessoal da Fundação do Hospital, só para esclarecer, onde avançaremos num entendimento com a Fundação, propiciando em uma semana, 10 dias, duplicar a capacidade do laboratório municipal e com isso ampliando. Ou seja, só que a prefeita não me chamou para conversar antes dessa reunião, onde ela chamou os prestadores. Ela passou o final de semana e ela falou isso na reunião, que conversou com vários prestadores, com várias pessoas, mas não conversou com o seu secretário. Estou deduzindo aqui agora que ela não sabe quais são as medidas que o secretário estava tomando e quais eram as respostas dadas e qual o prazo dessas respostas. Entende? Porque as respostas estão encaminhadas, as questões estão encaminhadas. Agora, não pode colocar o secretário numa saia justa, numa mesa e dizer, não posso esperar mais um dia, temos que tomar aqui as medidas. Secretário, eu posso chamar de secretário ainda? O senhor estava tomando algumas decisões e, paralela, estava tomando outras. E, exato, no final, quem teria que assinar é o senhor. É isso que o senhor está colocando, né? O senhor em nenhum momento chegou a acusá-la de qualquer situação. Não. O senhor está dizendo, em outras palavras, que o senhor estava tratando de um assunto direcionadamente assim. Por outro lado, o prefeito estava fazendo reuniões com outras pessoas determinando que fosse assim. Mas quem iria assinar aquela situação seria o senhor. Exatamente, né? E aí algumas questões só de cuidado, voltando à informação, né, que o nosso secretário de comunicação colocou. Nós temos a nossa regional, município da nossa regional, que tem contratualizado com prestadores nas condições do nosso chamamento. Então, veja que essa decisão eu não poderia tomar naquela mesa ali de rever contrato, rever o chamamento, negociar outras condições, sem antes avaliar o jurídico, sem antes avaliar o financeiro, sem avaliar o orçamento, né? E ela não queria esperar o dia seguinte. Então, e aí me desculpe, né? Naquela questão dos princípios de gestão, de como fazer a gestão, esse método não funciona. Como que o senhor reagiu diante daquela reunião? Bom, vocês viram que o negócio foi manuscrito, né? Peguei uma folha de papel em branco e deixei a prefeita à vontade para conduzir o processo. Onélio, para terminar. Você me parece se sentiu desrespeitado enquanto secretário, enquanto função. Quando chegou, tinha uma reunião armada de pressionar você e você disse, assim eu não brinco mais. Exatamente, até porque quando eu aceitei o convite, eu pedi absolutamente só 2 coisas. Primeiro, autonomia para trabalhar, né? Porque modéstia à parte de gestão eu sei alguma coisa. E também nessa brincadeira de saúde eu estou desde o milênio passado, né, Ademir? Desde na época de conselho, de conselho de Fundação Itaguapi, ou seja, de coordenação do Grupo de Trabalho Itaipu Saúde, discutindo a questão na região trinacional, eu estou nessa brincadeira há mais de 20 anos. E, né, conheço aqui da região. Então eu pedi autonomia para trabalhar e segundo, que eu trabalharia e organizaria a gestão com base nos princípios do Sistema Único de Saúde, né? Não teria qualquer outra prioridade que não fosse aquela estabelecida pelos protocolos. Então, era assim que eu estava trabalhando e exatamente isso que você fala, né? Se a minha forma de trabalho não atende a prefeita, ela é a dona do mandato, ela é a dona da gestão, né? A minha percepção, então, é que eu tenho que deixá-la à vontade para conduzir de outra forma. 12h47. Ademir, quando é que você vai parar de falar em rádio internacional e voltar só a falar na Rádio Cultura? Porque eu fico meio invejadinho, Ademir.
Tá? Vou falar pro Caputo isso aí. Não, o secretário estava aqui no final de semana, estavam todos os familiares dele. Tive a oportunidade e a satisfação de encontrá-lo e dar um abraço no meu querido Michele Caputo. Ademir, só para a gente... Amanhã, então, 9 horas, no Parque Remador, no Porto Meira, lançamento da vacina, é isso? Lançamento da campanha da segunda onda da vacina da dengue. Esse sucesso total nosso. Quem vai poder tomar vacina? Quem vai poder tomar vacina são jovens de 15 a 28 anos incompletos, que esse grupo atinge 83% dos casos de dengue no Paraná. Está nessa faixa etária. E se eles se vacinarem, e como estão se vacinando, eles protegem toda a sua família. Ou seja, 56% a 65% das pessoas que convivem com esses que serão vacinados serão protegidos. De forma bem simples, bem rápida. Esses garotos rodam por aí o tempo todo. Saem e um Aedes pica e infecta. Ele vem para casa, um outro ali que não está infectado, pica, se infecta a família. Se ele tiver protegido, ele pode ser picado pelo Aedes por aí, chega em casa, um outro que está são pica, não vai pegar dengue, portanto, não vai passar dengue para os seus familiares. Então, é essa proteção que nós chamamos, que acaba sendo uma vacinação de rebanho. Não vacinou de rebanho, mas a proteção foi de rebanho. Só para ninguém no posto de saúde antes. A partir de que dia as vacinas estarão nos postos? A partir de amanhã, hoje as vacinas já estão todas nos postos. Amanhã, às 8 horas da manhã, e algum que abre a sede já começa a vacinar. Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel e outros 27 municípios do nosso estado. E amanhã, lá no Parque Remador, nós faremos o lançamento e a equipe continuar vacinando no extramuro, que nós chamamos. Além de toda a estrutura da prefeitura, das 3 prefeituras, nós estaremos vacinando nos colégios, nos supermercados, no shopping, com as equipes extramuro que nós chamamos. Então, está o Paraná todo envolvido e nós temos muita fé que dessa vez vai ser melhor do que a anterior, porque era inverno, quando nós fizemos a primeira dose, as pessoas sendo presas, a situação do município complicada. Hoje nós não temos isso, né? O secretário está aqui, até amanhã teremos outro secretário, não vem ao caso, não entro nessa seara, mas nós estamos muito confiantes porque a equipe da prefeitura está junto conosco. Nós temos hoje toda a equipe da prefeitura coesa, participando junto conosco desse processo. 12h49, obrigado, Ademir, pela tua presença. Joel, obrigado pela tua presença. Eu quero só tranquilizar, doutor, com relação a isso. Como eu disse numa das participações anteriores, o método de trabalho que nós adotamos na Secretaria de Saúde nesse período foi de colegiado. Então, todas as decisões e todos os encaminhamentos feitos numa reunião com a presença de todos os diretores. E essa questão da vacinação, né, o diretor da área, o doutor André, está à frente, conduzindo, está bem articulado, e as outras diretorias todas, na medida do possível, o pessoal da atenção básica, ou seja, está todo mundo mobilizado na secretaria para esse suporte, além do que o Ademir não falou, esse extramuro que ele fala, são técnicos de outros municípios que vêm dar suporte aqui e ajudar a gente aqui em Foz do Iguaçu. De outras regionais, inclusive. E de outras regionais. Bem. Olha, para encerrar esse assunto e para o pequeno intervalo, é o seguinte, desde junho do ano passado, nós estamos, a Secretaria de Saúde, ela ocupa talvez o maior espaço na página policial ocupado pela Secretaria de Saúde Municipal. Talvez o espaço. 3 secretários presos. 3 secretários num curto espaço de tempo. Não entro no mérito se deveriam ser presos, se não deveriam ser presos. A constatação policial do fato é que 3 secretários foram presos. E um deles 2 vezes, né? Mais do que uma vez. Né? Como se não resolvesse a queda, o coice junto, né? Então vamos... e aí vem a prefeita, tipo por um decreto policial, ou com a carga policialesca no decreto, o senhor tem que assumir e tal. Ou seja, de lá para cá, eu enxerguei como Nelson Rodrigues enxerga aqui no contraponto, que não quer dizer que enxergou só o correto ou o incorreto, é de que neste momento uma ação da saúde municipal estava sendo implantada para as coisas se resolver. Tá? Para as coisas se resolver. Dona Ivone Barufaldi chegou lá no final do ano, seu governador, é o senhor que é o governador, só toma lá que o hospital é teu. O governador liga para o Ademir com certeza, para o Caputo, escuta, mas o que vocês estão fazendo em Foz do Iguaçu? Vocês não pediram para eu dar dinheiro a mais, dar não sei quantos milhões, e foi 15, mas não sei quanto, mas não sei quanto. Pois é, mas, bom, e agora, porque o juiz, olha, eu aconselho o senhor
a pegar o hospital durante os próximos 5, 6 dias, senão nós vamos ter que conversar em outro tom. E aí, quer dizer, tudo isso, quando se tenta ter um mínimo, digamos assim, sabe, de colocar no trilho as situações, também vem essa situação. Mas eu vou só para terminar o meu intervalo comercial e volto para dizer tchau para vocês.